Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Nós temos como tema, na noite de hoje, uma geração segundo o coração de Deus. Você pode dizer comigo, uma geração segundo o coração de Deus. Quantos querem ser uma geração segundo o coração de Deus aqui? Mas eu tenho que te falar que ser uma geração segundo o coração de Deus não é tarefa fácil. Pelo contrário, exige que eu e você cumpramos alguns princípios que devem ser cumpridos. Exige de mim e de você que nós venhamos a nos render ao Senhor de uma maneira como nós nunca nos rendemos. E quando nós olhamos para a vida de Davi, nós estamos diante de um homem do qual o Senhor citou pela boca de Samuel e depois através do doutor Lucas, quando este vai citá-lo novamente no livro do Atos dos Apóstolos, e vai falar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Nós poderíamos ministrar tantos personagens nessa noite, mas quando se trata de um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia só cita e se refere a Davi. Muitos homens e mulheres foram usados na palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, Deus levantou grandes homens, grandes mulheres para fazerem a diferença, no meio do seu povo, para manifestar aquilo que ele queria, aquilo que ele haveria de fazer, anunciar aquilo que deveria ser anunciado, realizar aquilo que deveria ser realizado, a fim de que os seus propósitos fossem cumpridos na face da terra. Mas quando nós olhamos para um homem segundo o coração de Deus, e compreendemos um pouco aquilo que permeou e passou pela vida de Davi, nós compreendemos que de fato Davi não era um homem diferente de nós. Pelo contrário, ele era tão humano quanto eu e você. Ele padecia das mesmas limitações que eu e você padecíamos. Ele passava pelas lutas que eu e você passamos. Ele sofria as tentações que eu e você enfrentamos. Ele se deparava com circunstâncias adversas, iguais ou talvez até maiores do que você esteja passando, já passou e porventura pode vir a passar. Davi, ele não tem diferença nenhuma para comigo, com você. Ele não era perfeito. Ele era homem, passível das mesmas limitações, passível dos mesmos erros, passível de pisar na bola como muitas vezes nós pisamos e Davi pisou, passível de errar como muitas vezes nós erramos e Davi errou. Mas Deus mesmo assim o chama de um homem segundo o seu coração. E que bom que seria se o Senhor olhasse para nós e falasse: Rodolfo, tu és um homem segundo o coração de Deus. Oséias, você é um homem segundo o coração de Deus. Manuel, você é um homem segundo o coração de Deus. Talita, você é uma mulher segundo o coração de Deus. E assim você coloca o teu nome. Mas isso não quer dizer que você não passe por adversidades. Isso não quer dizer que você vai ser ou é perfeito. Mas isso quer dizer que você se rende de uma maneira como nós vamos compreender na noite de hoje, a vontade de Deus, assim como Davi se rendeu, que você se entrega verdadeiramente ao cumprir da vontade de Deus na tua vida e através dela. Isso diz respeito a você entender que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Agora não é mais a minha vontade, mas é a vontade dele. Não é mais a minha mente dominando, mas Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo vai falar sobre uma metanoia, uma transformação radical de mente. Ou seja, agora a mente de Cristo está atuando em mim e em você por intermédio do Espírito Santo de Deus, para que compreendamos de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que nós venhamos a cumprir aquilo que Deus quer que nós cumpramos no tempo presente, na geração na qual nós estamos. Isso não diz respeito a quem nós somos, isso não diz respeito ao que nós temos, isso não diz respeito ao local onde nós estamos inseridos, porque Daniel fez a diferença na Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego fez a diferença na Babilônia, e tantos outros homens fizeram a diferença quando não estavam nem no lugar onde estavam acostumados a estar. Josué fez a diferença em tantos territórios inimigos, porque o que difere é a presença de Deus que habita dentro de mim e de você, para sermos instrumentos de Deus aonde quer que nós estejamos, e o que quer que Ele quer que nós façamos. Isso é o importante que deve ser percebido nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a história de Davi, nós estamos diante de um jovem comum como eu e você.
E louvado seja Deus que eu me incluo no jovem. Não incluo? Fala que não, você. Somos um jovem, nós falamos de Davi. No início da tua trajetória nós estamos falando de um jovem comum, como eu e você, que tinha problemas familiares como talvez você tem, que tinha limitações como talvez eu e você temos, que tinha afrontas de pessoas queridas, de pessoas que rodeavam a tua vida, mas que também como eu e você tinha sonhos, tinha vontade de fazer a diferença, se entregava à vontade de Deus, se rendia àquilo que Deus estava fazendo na vida dele e poderia fazer através da vida dele, usava os seus dons e aquilo que Deus havia lhe confiado de uma maneira que Deus pudesse se manifestar através dele. Davi, ele não se assentava à mesa como seus irmãos, pelo contrário, Davi ele era encarregado de levar a marmita aos seus irmãos quando esses estavam na guerra ou no aguardo dela no acampamento. Mas Davi, ele nunca hesitou em fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Davi, ele estava no campo pastoreando as ovelhas, mas foi lá no campo, enquanto pastoreava as ovelhas, que ele teve que lidar com leões, que ele teve que lidar com o urso, que ele teve que lidar com circunstâncias que lá na frente faziam a diferença para ele. É por isso que nós precisamos entender que às vezes nós não estamos onde nós gostaríamos de estar, não estamos fazendo o que gostaríamos de estar fazendo, não estamos nem perto do lugar aonde nós sonhamos e almejamos chegar, mas tudo isso é uma preparação de Deus, trabalhando na minha vida, trabalhando em mim, para que eu e você lá na frente, tenhamos êxito naquilo que nós vamos enfrentar, porque nós estamos diante de Deus. Eu disse isso em uma das minhas lives essa semana, que orar, nós podemos nos aconselhar com muita gente. Você pode se aconselhar com o pastor, você pode se aconselhar com um amigo, você pode se aconselhar com alguém experiente em vida, em idade, você pode se aconselhar com o seu chefe, com a sua esposa, com o seu esposo, você pode se aconselhar com quem você quiser, mas de preferência se aconselhe com pessoas que vai te instruir de uma maneira correta. Mas não existe aconselhamento melhor do que o aconselhamento do relacionamento de oração com Deus, porque você se aconselha com aquele que sabe o seu futuro, aquele que conhece todas as coisas ao teu respeito, aquele que tem os seus dias contados, e aquele que sabe quem você é e aonde você pode chegar através do poder dele. Se aconselhe com ele, busque a presença dele, porque no processo da caminhada, Deus vai desenvolver em você, principalmente nos desafios da vida, um caráter, uma postura, uma conduta para que você enfrente os desafios aonde Deus quer te levar. Mas ao longo da caminhada, assim como aconteceu com Davi, eu e você enfrentamos circunstâncias diferentes, adversas, mas diante deste homem, deste personagem bíblico chamado Davi, eu quero que eu e você aprendamos algumas características que Davi possuía, que foi importante para que Deus realizasse no tempo dele, segundo a sua vontade, o poder, a manifestação da tua glória na vida de Davi e através da vida dele. Uma das coisas que nós aprendemos, eu quero citar algumas características e citar os textos bíblicos para você. Quando nós vamos em 1 Samuel, deixa eu ir por aqui para eu ganhar tempo com você, ou melhor, eu vou pedir para projetar, Zé, e a gente vai minimizando esse tempo aí. Primeira coisa que nós aprendemos é que Davi tinha vida com Deus, ou seja, Davi era espiritual. 1 Samuel capítulo 17, versículo 36. Samuel capítulo 17, versículo 36 diz assim: o teu servo matou tanto o leão como o urso, este incircunciso filisteu será como um deles, portanto afrontou os exércitos dos Deus vivo. No primeiro desafio aos olhos dos outros, Davi estava preparado, porque Davi já havia passado pelos desafios quando ninguém estava vendo, porque este tinha vida com Deus. Irmãos, existem batalhas que você está enfrentando que só você sabe, mas isso é pertinente para que Deus faça em você aquilo que Ele quer fazer.
para que no momento oportuno você possa ser um instrumento de Deus quando ninguém mais quer ser. Nós vivemos um tempo de uma geração que ninguém quer fazer a diferença. Nós vivemos um tempo em que ninguém mais quer compromisso com as coisas de Deus. Nós vivemos um tempo em que ninguém quer pôr a mão no arado. Nós vivemos um tempo de uma geração de jovens que não querem se dispor a doar as suas vidas, o seu tempo, a sua inteligência, as suas habilidades para fazer a vontade de Deus. Mas você está lá, você está lutando, você está orando, você está buscando, você está se dispondo. Mas você é inferior, você é diferente, você é limitado. Você pode ser isso aos olhos dos homens, meu irmão, mas aos olhos de Deus, que conhece o teu coração, que sabe quem você é no secreto, como nós cantamos aqui. Quando você passar pelos desafios, você fará a diferença para a glória de Deus, porque você tem vida com Deus, você é espiritual. Segunda coisa que nós aprendemos, 2 Samuel capítulo 12, versículo 13. Aqui eu estou citando algumas características importantes para que eu e você compreendamos quem era Davi, um homem segundo o coração de Deus. 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, diz: então, diz que Davi a Natã, profeta Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou, e o teu pecado, e perdoou o teu pecado, não morrerás. Segunda característica que eu citei algumas só aqui, tá? Não dá para compreender aqui, para citar todas, dada as diversas características que poderíamos citar, mas a segunda que eu aponto aqui é a sinceridade de Davi. Davi, ele era um homem que reconhecia o seu pecado, que reconhecia a sua limitação, que reconhecia a sua fragilidade. No contexto dessa passagem, Natã, ele vai ser um instrumento de Deus para chegar até Davi e apontar a Davi o pecado que ele havia cometido com Batseba. E Natã vai contar uma historinha para ele, vai falar: existiam dois homens, um rico e um pobre. O rico, ele tinha muitos gados, muitas ovelhas, mas o pobre só tinha uma, que ele comprou com muito esforço, ele só tinha ali um carneirinho. E certa vez um visitante chegou na cidade, e esse visitante, ele foi até a casa do homem rico, e o homem rico foi fazer um banquete, preparar um alimento para ele, mas não queria se dispor dos seus gados, não queria se dispor daquilo que ele tinha em abundância. Ele foi até a casa do homem pobre, e a sua única ovelha, seu único cordeirinho foi tomado, e ele ofereceu este cordeiro, este animal, em jantar ao visitante. A Bíblia diz que Davi se encheu de furor, e ele disse: este homem, ele é digno de morte. E Natã vira para ele e fala: este homem, Davi, é você, porque você tinha tudo, Deus te deu de tudo, Deus te livrou da mão de Saul, Deus te colocou como rei do maior povo da terra, o povo de Israel. Deus te abençoou de maneira poderosa, e você foi lá no terreno do vizinho tomar aquilo que ele tinha, que cresceu com tanto esmero junto com seus filhos. Você foi lá. Imediatamente Davi reconhece o seu pecado. Davi, ele se arrepende a ponto de escrever o Salmo 51, e no Salmo 51, ele vai citar, se não me falha a memória, no capítulo 5, no versículo 5, pequei contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Davi, ele errou, mas havia uma sinceridade de arrependimento diante de Davi, e é isso que nós precisamos ter nos dias de hoje, porque pode acontecer de você falhar, de você pisar na bola, de você tropeçar, de você pecar, mas você precisa se arrepender. E se arrepender, jovem, não é chorar. Se arrepender é nunca mais cometer aquilo que você está fazendo. Se arrepender é colocar diante de Deus, pode ser em prantos ou não, mas precisa haver transformação em relação àquilo. A Bíblia não conta de nenhum adultério que Davi cometeu. Tudo aquilo que ele falhou, você não vai ver Davi repetir. Porque quando Davi, ele era sincero diante de Deus, havia um arrependimento genuíno. Davi, ele transformava a sua vida diante de Deus. Ele permitiu o Espírito Santo transformá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa de sinceridade diante de Deus. Às vezes a gente conversa com Deus achando que a gente está conversando com alguém assim, que dá para a gente engambelar, né?
Sabe quando você conversa com alguém, você não quer ser tão, né? E a gente chega para diante de Deus e a gente faz igualzinho. Então, Senhor, o Senhor sabe como é. Então, né, esse negócio, né, de que a carne é fraca. Então, né, o Senhor está ligado. O Senhor sabe como é que é. E aí, então, Deus já sabe. Deus já conhece. Deus, Ele está esperando a sinceridade do teu coração diante de um arrependimento genuíno, de você chegar para Ele e falar: Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz o que era mal diante dos teus olhos, mas ajuda, através do teu Espírito Santo, a eu não fazer novamente. Me ajuda por intermédio do poder do Espírito Santo a eu ter uma vida de santidade. Senhor, eu apresento diante do Senhor os pecados que eu tenho cometido, me ajuda a não cometê-los mais, me ajuda a transformar a minha vida segundo a tua vontade. Espírito Santo, toma o meu ser com sinceridade de coração, porque Davi, ele tinha essa sinceridade. Terceira característica que nós observamos em Davi, 1 Samuel capítulo 17, versículo 37, a Bíblia diz: disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Quando nós olhamos, nós observamos aqui uma terceira característica que Davi, dentre tantas, possuía. Davi era humilde. No contexto do capítulo 17 de 1 Samuel, Davi estava no fatídico encontro entre Davi e Golias, entre o pequeno e o grande, entre Davi e o gigante, que nós todos conhecemos. E aqui, por dias e dias, era afrontado o povo de Israel por intermédio daquele filisteu, e ninguém ousava se levantar e enfrentá-lo. Quando Davi chega ali, ele vê aquilo, ele fica doido com aquilo. Ele fala assim: não é possível um incircunciso desse. Ele não está falando contra um povo qualquer, ele não está falando contra mim ou contra Saul, ele está falando contra Deus. E maior é Deus na minha vida do que na vida dele. E aí então ele vai aqui apresentar algumas habilidades que ele adquiriu, alguns desafios que ele passou. E a sua humildade é tamanha que ele fala assim: eu venci o urso, eu venci leão, mas eu não venci na força do meu braço, ou segundo a minha inteligência, ou segundo quem eu era, mas segundo ao poder do meu Deus. E esse Deus que tem todo o poder, me encherá de poder novamente, e eu vou enfrentar esse gigante, e ele vai cair por terra. Aqui Davi, ele tinha humildade suficiente para reconhecer que não é ele, a obra não depende dele, o mover não depende dele, a transformação não depende dele. Sabe o que dependia dele? Lançar pedra. Sabe o que depende de mim, de você, meu irmão? Lançar a palavra. O que depende de nós é fazermos a diferença segundo aquilo que nós somos nesta geração na qual nós estamos inseridos. A transformação, o poder, o agir, o sobrenatural continua vindo do poder de Deus, do agir soberano de Deus, do sobrenatural de Deus na minha vida e através da minha vida, por intermédio do Espírito Santo de Deus. Porque nós temos que entender a humildade que estava em Davi e trazer isso para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Alguém que faz a diferença tem humildade no coração. Ele reconhece que não depende dele. Sabe aquele que às vezes fala assim: se eu sair da igreja, acabou nada, irmão, até melhora. Porque você com esse pensamento dentro da igreja, você está no lugar errado. Você não está entendendo ainda que é mover de Deus, que a igreja não é sua, a igreja é dele. Que os dons e talentos que você tem não é seu, é dele. Deus te emprestou para você fazer a diferença no lugar que você está inserido. Você é mordomo da casa de Deus, você é mordomo dos dons e talentos que Deus te deu. Mas um dia, tudo isso vai passar, mas a palavra dele vai permanecer. Grandes homens e mulheres passaram pela terra, mas o poder de Deus permanece atuando através daqueles que têm se disposto a fazer a vontade dele. Então usa com humildade de coração, com todo o empenho, com toda a sabedoria. Outra característica que Davi possuía, e nós jovens, homens e mulheres dessa geração, nós precisamos ter. 1 Samuel capítulo 16, versículo 23. Isso
sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Davi tomava a harpa e a dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Quarta característica que nós observamos é que Davi era homem obediente. Davi era homem obediente. Davi, ele se posicionava de maneira obediente diante das circunstâncias. Por mais que lá dentro ele sabia que ele já era o escolhido, por mais que lá dentro ele já sabia que ele havia vencido desafios que o colocavam num patamar, numa prateleira de cima, ele continuava obediente diante de tudo aquilo que lhe era proposto. Mesmo quando Saul estava dominado de um espírito maligno, Davi se submetia a tocar a harpa e dedilhava diante de Saul, e este se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Humildade e obediência diante das circunstâncias. Às vezes acontece alguma coisinha que nós recebemos um pouquinho de honra, a gente já acha que é superior aos outros, a gente já acha que está acima da razão, a gente já se sente no direito de não respeitar mais autoridade nenhuma, nem líder, nem pastor, nem ninguém. Meu irmão, eu e você somos a diferença dessa geração. As pessoas precisam olhar para nós e acreditar que ainda há esperança para a juventude no Brasil e no mundo, porque existe o Espírito Santo de Deus que habita no meio da igreja, no meio dessa geração, que quer ser diferente no meio de tanta gente igual. Tem tanta gente desobedecendo, tem tanta gente fazendo o que é errado, mas existe uma famosa frase que diz que o errado permanece sendo errado, mesmo que todos estejam fazendo, e o certo permanece sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Ser a diferença é mais do que óbvio que tem que fazer, que é você não ser igual, é fazer a diferença. Davi chamava atenção pela diferença que ele era no meio de tantas pessoas iguais. É um tempo de desobediência, é um tempo de soberba, de arrogância. Mas quando as pessoas passam e encontram em nós humildade e obediência, em uma geração que aparentemente está corrompida, começa a gerar esperança de que Deus ainda está levantando homens e mulheres segundo o teu coração, para manifestar poder nesse tempo, que estão submetidos à vontade dEle, porque são características, meus irmãos, que não é fácil de se cumprir. Eu disse em uma das lives essa semana, que eu fiz às 7 horas da manhã, que vida com Deus requer de mim e de você vida de oração, vida devocional, leitura da palavra para conhecer aquele que desejou se revelar a mim e a você, que inspirou homens e mulheres por intermédio do Espírito Santo a revelar, a escrever a revelação de quem Ele era, para que eu e você tivéssemos o privilégio de conhecê-lo na beleza da tua santidade. Mas isso exige de mim e de você disciplina, isso exige de mim e de você compromisso com Ele. Isso não é fácil, isso faz com que eu tenha que priorizar aquilo que é importante. Porque a procrastinação, meu irmão, a gente só se dá conta de que a gente deixou para amanhã o que era importante, quando não dá mais tempo de fazer. Sabe quando você tinha trabalho na escola, que você estava na escola, quem está na escola ainda, né? Mas lá naquele tempo, que você tinha que fazer trabalho com cartolina, você lembra? Ô, saudade. E aí o professor dava 30 dias para você fazer o trabalho, né, Duda? Aí, 30 dias para fazer? Amanhã eu resolvo isso aí. Passava uma semana e falava, não, mas tem 3 semanas ainda. 3 semanas? Isso aí eu faço 2 dias, né? 3 semanas voa. Isso aí eu resolvo aí, mas sobra tempo. Passa 15 dias. 15 dias eu tô. Dá para fazer amanhã. Uma semana. Não, mas como eu já disse, 2 dias eu resolvo, então. Domingo, 11h59, véspera da entrega do trabalho, você chega, mãe, eu precisava de cartolina. Aí sua mãe não sabe se a
bate no você, se ela mata você sufocado com a cartolina que ela vai achar em algum lugar, né? Se ela inventa que você está doente para você não ir na escola no outro dia. E a gente vai levando nossa vida com Deus desse jeito. Amanhã eu pego firme. Hoje eu preciso terminar um negocinho aí. Amanhã eu... E aí nós cantamos aqui de lamparina. Sabe o que acontece? A nossa lamparina vai se apagando. Vai se apagando. Eu costumo ensinar, quando eu converso sobre isso, eu dou algum tipo de treinamento sobre isso. Eu falo que agarrar firme com Jesus mesmo é que nem fazer regime. Quem aqui já tentou fazer regime? Dá para ver que eu só tentei, né, irmão? Só tentamos. Você ri, né? Você já pegou para fazer regime, irmão? Você fica sem comer, você faz jejum intermitente, você corre que nem um doido, você vai na academia, no primeiro dia você praticamente morre, né? Que você acha que você vai resolver tudo em um dia. Chega no final do dia, você fala, não, agora eu vou me pesar, porque eu devo ter perdido uns 5 quilos. Aí você sobe na balança, você perdeu 112 gramas. Fala, não é possível. Eu quase morri hoje 3 vezes. Ficar firme com Jesus é isso, irmão. Você vai suar, você vai batalhar, e Deus vai te enchendo, e aí a chama vai acendendo, ela vai se levantando, ela vai se aquecendo, e você vai ficando renovado, porque é empenho, é buscar a Deus, é se doar a Deus, é ter disciplina com Deus. Eu não resolvo isso em um dia, eu preciso de compromisso, eu preciso de relacionamento. Não é eu correr um dia, não é eu ir na academia um dia, não é eu fazer uma regulação, um regular da minha alimentação de um dia. É processual, é diário, é todo dia, é constância. E assim é a minha vida, tua vida com Deus. Mas na hora que você vê, você já esqueceu de se preocupar com aquilo, você já está se preocupando com outras coisas. É isso que Deus vai fazer, porque Ele começa a agir na tua vida de maneira que você começa a ficar tão cheio, que agora você começa a compreender a sua vontade. Mas daí vai lá, você desanima, perdi 112 gramas, aí você come um brigadeiro, desse tamanho assim, vou pesar de novo, você engorda 3 quilos, mas não é possível. A vida com Deus é do mesmo jeito. É um culto que você não vem, é um domingo que você não vem, é um final de semana que você não aparece, é aquele dia que você substitui o louvor por alguma música qualquer, é aquele dia que você fala, hoje não dá tempo. Bom, você não precisa de 2, 3, 4 dias, você precisa daquele dia, você romper com tudo, que a chama vai diminuindo. Mas Davi, ele se rendia diante de Deus em obediência, em sinceridade, em humildade. Eu não trouxe aqui características fáceis de se cumprir, mas eu trouxe características que o Espírito Santo está disponível para te ajudar a ter. E a última característica, 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 ao 22, você não precisa abrir porque eu não vou ler tudo, mas aqui Davi, ele está fugindo de Saul, e no capítulo 24 ele tem a possibilidade de dar fim a Saul. Ele pega Saul no contrapé, ele vai encontrar Saul desprevenido, ele pode ali resolver o seu problema, mas essa não era a vontade de Deus para com Davi. Às vezes a gente quer resolver o nosso problema e a gente acaba arrumando 2 problemas, porque a gente não resolve o problema segundo a vontade daquele que está no controle de todos os problemas que eu e você enfrentamos. E a quinta característica que nós aprendemos é que Davi perdoava. Você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, você precisa perdoar. Depois você lê na tua casa 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 ao versículo 22, e você vai ver o agir de Davi diante das circunstâncias de perdoar. Porque o homem Davi provavelmente queria dar fim, mas o Espírito de Deus que nele habitava conduzia Davi segundo a tua vontade. Homens segundo o coração de Deus sabem perdoar. Homens segundo o coração de Deus sabem ouvir a voz do Espírito Santo.
Homens segundo o coração de Deus se submetem, mesmo que aos olhos dos outros pareça humilhante. Mas eu não estou aqui para viver a vontade dos outros, nós estamos aqui para viver a vontade de Deus. Sabe quando seu amigo, sua amiga vira para você e fala assim: o seu lugar? Se eu fosse você é besta. Você é mole, hein? Que eu já tinha metido o pé, eu já tinha pedido conta, eu não ia aceitar esse desaforo não. Mas lembra que você não é igual, você é a diferença que Deus quer usar nesse tempo. Homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, agem segundo a vontade de Deus. Que eu e você possamos ter vida com Deus, que eu e você possamos ser sinceros diante de Deus, que eu e você possamos nos humilhar diante de Deus e sermos humildes para com os outros, mostrando que em nós habita um Senhor, um Deus, o Espírito Santo da verdade, e Ele é quem transforma as nossas vidas dia após dia. Que nós possamos ser homens e mulheres obedientes, que nós possamos nos submeter, que nós possamos nos dispor em fazer aquilo que precisa e não aquilo que nós queremos. Sabe por que tem muita gente que não está sendo usado nesse tempo? Porque está querendo ser usado do seu jeito e fazer aquilo que quer fazer. Mas meu irmão, se numa empresa você não começa de cima, na casa de Deus também não, nas coisas de Deus também não. Nós vivemos um tempo de uma geração que quer estrear. Quando que eu vou estrear no culto? Uma geração que não quer subir escada, quer apertar o dedinho e quer chegar lá em cima. Mas eu e você precisamos fazer a diferença, precisamos nos submeter, nos dispor a fazer aquilo que precisa e não aquilo que queremos. E a quinta e última coisa, nós precisamos ser uma geração que perdoa. As pessoas precisam olhar para nós. Eu falei sobre 3 blindagens, sobre 3 regras para a evolução espiritual essa semana, e eu disse sobre a vida com Deus, a vida de oração, mas eu disse sobre perdão e sobre gratidão. Nós temos uma gigante dificuldade em ser gratos, porque nós vivemos o tempo em que o celular do fulano é melhor que o meu, em que o tênis do fulano é melhor que o meu, em que tablet, em que isso, em que ele tem mais seguidor, e tudo do outro é melhor. E nós esquecemos de agradecer por aquilo que nós temos. Nós esquecemos de agradecer porque hoje nós acordamos. Nós esquecemos de agradecer pelo que nós temos. Nós esquecemos de agradecer por aquilo que Ele tem nos proporcionado. Nós esquecemos de agradecer porque hoje nós nos alimentamos. Nós ficamos tão vidrados, e quando eu digo nós é no sentido de generalizar e não citar especificamente, que nós esquecemos de ser gratos. E aí quando eu falei sobre perdão, eu disse, eu brinquei, né, mas com uma intenção de ensino, e eu disse que muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso, que nem quando a gente assina aqueles contratos que tem letrinha pequena, sabe quando você vai baixar alguma coisa do computador, e aí vem aquele negócio que você roda o dedo 7 vezes e não acaba, e lá embaixo fala assim, li, concordo, aí você, avançar. A gente leu? Não nada. Quem leu aqui? Levanta a mão. Eu quero saber a técnica que você usa para ler aquilo lá. Você vai assinar o contrato é mais grosso que uma Bíblia, as letras que você precisa de lupa, aí você vai assinar, seja o que Deus quiser. E às vezes a gente faz isso com a oração do Pai Nosso. Vou te explicar. A gente começa lá, que nem jogador de futebol. Pai nosso, está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu, o pão nosso cada dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixe cair, pois teu é o reino, amém. E aí a gente não presta atenção que a gente está orando. E aí eu brinco. Quantos aqui assistiram o show do milhão? Quantos que são da época do show do milhão aqui, que a gente já vai descobrir idade aqui? Levanta a mão, Lucão, para de ser mentiroso. Não assistiu o show do milhão? Você está doido agora? Onde assistiu? Que aí o Silvio Santos, ele dava aquela colher de chá, sabe? A pessoa estava respondendo errado. Ele, oi, está certo disso? Posso perguntar? Eu fico imaginando, quando a gente chega na parte do perdoa
as nossas dívidas, como nós temos perdoado. Eu fico imaginando Deus, está certo disso? Posso perdoar? Segundo você tem perdoado? Posso perguntar? Que a gente está tão no automático, que a gente não presta atenção nas letrinhas, mas que nós possamos perdoar, que nós possamos ser gratos, que nós possamos voltar a ter temor naquilo que nós cantamos e naquilo que nós lemos e pregamos, que nós possamos a não misturar o sagrado com o profano, que nós não venhamos mais a nos acomodar e nos acostumar com o santo, mas que nós venhamos a dizer, como Isaías naquele dia da morte do rei Uzias, ele olhou e viu o Senhor assentado num alto e sublime trono, serafins pairavam e cantavam diante do trono do Senhor, e ele disse: eis-me aqui. Ele ouviu uma voz que dizia: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui. O Marcos Salles, ele diz que é uma oração perigosa, mas eu tenho certeza que é uma oração que vale a pena. Você levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu quero ser um homem segundo o teu coração, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração, eu quero ser um jovem segundo o teu coração, eu quero ser alguém segundo o teu coração que vai fazer a diferença nesse tempo. Mas para isso eu e você precisamos nos render diante da vontade dele. Nós precisamos nos submeter à sua vontade, nós precisamos nos render àquilo que deve ser feito, não segundo o que achamos ou queremos, mas segundo aquilo que é necessário, os princípios e conceitos que devem ser cumpridos, para que as pessoas olhem para mim e para você, e não olhem e vejam a nós mesmos, mas olhem e vejam o Cristo que tem transformado a minha vida e a tua vida todos os dias. Que nós possamos nessa noite dizer: Senhor, eu quero ser segundo o seu coração. Se coloque de pé, nós vamos orar. Não sei se o Woody tem uma canção para nós adorarmos aqui. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos que, dentre muitos da sua geração, Deus promoveu Davi. Samuel chega na casa de Jessé para ungir o próximo rei. Jessé chama todos os filhos. Samuel olha e acredita que possa ser alguns daqueles, mas Deus vira para Samuel e diz: Samuel, você está olhando segundo olha o homem, eu não olho dessa forma, eu vejo o coração. Samuel vira para Jessé e fala assim: acabou-se os seus filhos? Ele diz: tem umzinho lá que sobrou, está lá no campo, jovenzinho, mirradinho, pequenininho. Mas vou adiantar para você, se nenhum desses aprovou, aquele lá, não vai aprovar não. Samuel vira para Jessé e fala: então manda chamar, porque nós não nos assentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Porque Deus não olha como os homens vê. Deus não olha se você é bonito ou não, se você é rico ou não, se você é alto ou baixo, se você tem alguma limitação ou não. Isso é para os homens, mas para Deus, Deus busca a disponibilidade do coração. Que eu e você possamos nos dispor à vontade dEle, porque Deus não busca os capacitados, Deus capacita aqueles que se dispõem à sua vontade. Feche seus olhos, nós vamos orar. Aleluias. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu.
eu sou teu. Cante isso para Ele nessa noite. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Levante a tua voz e diga isso a Ele. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Declare isso nessa noite. Diga isso para o Espírito Santo. Se renda. Eu vou construir minha vida. Declare isso sobre a tua vida nessa noite. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado.
fundamento, a nossa base, o nosso alicerce. Nós temos a diferença na nossa geração. Nós vamos confiar, porque em Ti nós não seremos abalados. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor, nos enche dessa Tua presença poderosa. Senhor, nos transborda da Tua presença, de modo, ó Deus, que possamos alcançar aqueles que estão ao nosso redor, para que possamos, ó Deus, transformar, ó Deus, o lugar onde estamos inseridos. Que sejamos homens e mulheres, ó Deus, segundo o Teu coração, que se dispõe à Tua vontade. Senhor Jesus, que mesmo que aparentemente existam outros mais capacitados, nós nos rendemos à Tua vontade, nós nos rendemos ao Teu querer, e nós declaramos nessa noite: Tu és a nossa base, o nosso alicerce, o nosso fundamento. A nossa vida está no Senhor, o nosso coração está no Senhor. Pai, que a unção que vem do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, que tenhamos autoridade, que tenhamos poder, que tenhamos a unção do Espírito Santo para sermos diferentes nesse tempo. Ah, Senhor Jesus, que possamos continuar fazendo aquilo que o Senhor nos confiou, que possamos continuar manifestando o Teu poder e a Tua glória. Ah, como homem segundo o Teu coração. Senhor, não nos deixa parar, não nos deixa desmotivar, não nos deixa, Senhor, desanimar, não nos deixa ceder, ó Pai, em meio às adversidades, mas nos dá espírito de poder, de unção, de ousadia, Senhor, para que nós possamos vencer o medo, vencer as limitações, vencer os traumas, vencer a dificuldade e manifestarmos o Teu poder por intermédio do Teu Espírito Santo. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a se relacionarmos contigo, nos ajuda, Senhor, a vivermos a Tua vontade, nos ajuda, Senhor, a glorificarmos o Teu nome por intermédio de tudo aquilo que o Senhor tem nos confiado. Espírito Santo, você conosco, derrama a Tua unção, derrama o Teu poder, derrama a Tua glória, porque só em Ti nós seremos a diferença. Ah, porque só diante do Senhor e cheio da Tua presença nós seremos segundo o Teu querer, a Tua vontade, em nome de Jesus. Ah, Tu és, Senhor, ah, o nosso alicerce, Tu és o nosso tudo, e nós Te adoramos. Se conosco, declare: não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche as nossas vidas. o meu coração do amor que faz Sejamos mudar o o Teu coração, mundo. em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda e glorifica Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado